Se a natureza cria uma criatura que tem mais de uma cabeça e não estamos nos antigos mitos gregos, essa criatura com certeza terá problemas. Peguemos, por exemplo, as tartarugas de duas cabeças. Elas são animais raros e incríveis, cuja vida não pode ser chamada de simples. E quando digo raros, é isso mesmo que quero dizer. Somente 1 em cada 1000 recém-nascidos nasce com duas cabeças. O exemplo mais famoso de uma tartaruga de duas cabeças é a tartaruga de orelha vermelha Dito. As cabeças da Dito viviam em conflito constante uma com a outra em todas as decisões que ela tomava, para ter o controle de seu corpo. Onde ir, o que comer, mergulhar ou boiar. Se você tem um irmão ou irmã, certamente pode imaginar como é isso. As disputas mais sérias aconteciam por comida, cada uma das cabeças queria pegar tudo. Naturalmente, isso não levaria a nada de bom, mas a Dito teve sorte. A tartaruga foi descoberta a tempo por uma organização de conservação da natureza. Caso contrário, tudo poderia ter terminado de forma muito triste. Isso porque quando duas cabeças emergem de um mesmo casco, elas brigam por tudo, desde a comida até a direção em que o animal irá se mover. Se uma cabeça morre e contamina a cabeça viva com uma infecção, isso leva rapidamente à sepse e à falência de órgãos. A cabeça sobrevivente pode morrer poucas horas após a morte de seu irmão ou irmã, pois eles compartilham o coração e o sistema circulatório. Não é nenhuma surpresa que na natureza as tartarugas de duas cabeças simplesmente não têm chance de sobrevivência. Embora algumas delas possam viver até 2 meses, a grande maioria morre muito mais rápido simplesmente devido à incapacidade de competir por recursos. Bem, e os predadores também fazem seu papel, é claro. Mas sejamos honestos, para a maioria das tartarugas é difícil sobreviver mesmo com uma cabeça só. Mas se a gente considerar que duas cabeças não são uma desvantagem e sim uma vantagem, então a Dito seria uma super tartaruga. Se suas cabeças pudessem entrar num acordo, então uma poderia ficar na superfície da água enquanto a outra caçaria debaixo d'água sem se distrair com um detalhe chamado respiração. Ou então uma cabeça poderia vigiar os predadores enquanto a outra dormisse. É como ter um clone que faz metade do trabalho para você. E infelizmente até hoje não há casos registrados de animais de duas cabeças que se entenderam e começaram a ganhar vantagem com sua peculiaridade. Muito provavelmente eles simplesmente não têm tempo suficiente e isso é bastante triste. Afinal, eles não escolheram como viriam ao mundo. Agora, a história das focas e das enguias é um assunto completamente diferente. Pense um pouco, quem pensaria em enfiar uma enguia no nariz? Sim, a foca. Elas são criaturas travessas o suficiente para fazer uma coisa dessas por pura diversão. O problema é que esse comportamento esconde um perigo real. Nas remotas ilhas havaianas do noroeste, houve pelo menos 3 ou 4 casos de focas encontradas com enguias saindo de seus narizes. Embora nenhuma foca tenha morrido ou sido gravemente ferida pela enguia, ter um animal morto em seu nariz pode ter efeitos potencialmente prejudiciais à saúde. Minimamente porque durante o mergulho, uma foca com uma enguia na narina não vai conseguir tapá-la e a água pode entrar nos pulmões do animal e causar pneumonia. Sem falar que a enguia morta vai começar a se decompor e isso vai causar infecções que terão que ser tratadas. E na natureza selvagem este é um problema. Portanto, as pessoas costumam tirar as enguias dos narizes das focas. Mas seria bom se os animais parassem de colocá-las lá. Os animais domesticados também têm alguns problemas. As galinhas, por exemplo, parecem não querer muito procriar. Ao contrário de outras aves que fazem seus próprios ninhos e colocam seus ovos com cuidado, as galinhas não se importam com nada. Ninhos macios são colocados no chão especialmente para elas. Mas mesmo nessas condições, as galinhas botam seus ovos lá do poleiro, os derrubam e os quebram. Ou então os colocam em pé, o que aumenta o risco de rachaduras. Isso preocupa as galinhas? Não, elas não costumam se importar muito com o que acontecerá com sua prole. Mas esse nem é o maior problema. O pior é que as galinhas podem ficar viciadas no sabor dos próprios ovos. Esse péssimo hábito ocorre quando uma galinha prova um ovo quebrado e outras a observam e começam a fazer o mesmo. Se isso acontecer com bastante frequência, essas galinhas precisam ser isoladas. No entanto, as galinhas podem bicar os próprios ovos não só porque perceberam que eles são saborosos, mas simplesmente por tédio. Ou por curiosidade para ver o que há dentro deles. Para combater esse problema, os especialistas recomendam dar às galinhas atividades para estimular seu cérebro. Estimular o cérebro da galinha. Eu nunca imaginei que isso fosse necessário. Mas enquanto as galinhas comem seus próprios ovos com bastante frequência, a história do galo Batiar é única à sua própria maneira. O problema é que essa ave canta até ficar inconsciente. O Batiar mora na Turquia e se tornou uma estrela da internet depois que seu dono filmou seu estranho grito. O galo cantou até ficar exausto e desmaiar.
Esse comportamento incomum do galo naturalmente causou discussões acaloradas. Afinal, deve haver uma razão pela qual o animal está tão determinado a cantar até desmaiar. Alguns acreditam que isso pode ser devido à natureza do galo. Ele simplesmente não sabe quando parar. Outros sugerem que o bate-ar pode estar tentando comunicar algo importante. Mas ele simplesmente não tem força ou tempo suficiente para que as pessoas entendam isso. Seja como for, o bate-ar se tornou tão popular com seus gritos que já até planejaram uma turnê ao redor do mundo para ele. E tem gente disposta a comprar o galo por vários milhares de dólares. É pouco provável que o bate-ar sonhasse com esse objetivo, mas vai saber. De modo geral, as atitudes mais tontas dos animais por algum motivo são cometidas mais frequentemente pelas aves. Enquanto as galinhas não se importam com o que acontece com seus ovos, outras aves não se preocupam muito com a alimentação dos filhotinhos já nascidos. Ou melhor, elas nem pensam nisso. Embora as aves adultas possam desfrutar de uma variedade de alimentos para pássaros, grandes quantidades de sementes e nozes podem causar asfixia nos filhotes. Se a comida for muito grande para a garganta do passarinho, ele pode ficar sem ar porque o alimento bloqueia as vias respiratórias e pode até ir parar nelas. E os pais dos filhotinhos às vezes não têm ideia de quanta comida seus filhos precisam. Eles trazem muita comida e a colocam diretamente na garganta. Na melhor das hipóteses, o filhote vai tossir e chacoalhar a cabeça depois disso. Na pior das hipóteses... bem, você entendeu. Mas tudo bem, dá para entender esse comportamento dos pássaros. Eles estão apenas se esforçando demais. Mas e o pássaro que colocou a cabeça na boca de um crocodilo? O que estou dizendo é que ele simplesmente a colocou lá dentro. Talvez ele só não soubesse que os crocodilos têm cerca de 4.000 minúsculos pontos pretos em relevo na cabeça, especialmente ao longo da mandíbula, dentro da boca e entre os dentes. Esses pontos são muito sensíveis, são mais ou menos como as pontas dos dedos de uma pessoa, mesmo com um toque leve. Por exemplo, quando um pássaro enfia o bico na boca do crocodilo, o réptil sente isso e imediatamente fecha suas mandíbulas ao redor de tudo o que está lá dentro. Mas, de repente, este pássaro só queria limpar os dentes do crocodilo? Você provavelmente já ouviu falar desse tipo de relação simbiótica. O Pluvianus aegyptius costuma ser chamado de ave do crocodilo porque ele supostamente voa para dentro da boca dos crocodilos para se deliciar com a carne em decomposição presa entre os dentes do réptil. Embora historiadores antigos como Heródoto tenham escrito sobre isso, os estudiosos contemporâneos consideram isso mais um mito do que uma realidade. Até o momento não há nenhuma evidência fotográfica de que isso realmente acontece. Relatórios e outras observações de cientistas também não foram encontrados ainda. Portanto, se o pássaro queria começar uma união simbiótica com o crocodilo, ele simplesmente foi uma vítima dos mitos. Mas meu exemplo favorito de comportamento animal estranho e bastante tonto tem a ver com a comida fria. Quando os animais entram em contato com algo frio, como a neve ou um sorvete, às vezes ocorre um fenômeno conhecido como congelamento do cérebro. Soa um pouco intimidador, mas na verdade é bem simples. Um dos vasos sanguíneos da boca ou da garganta esfria rapidamente devido à baixa temperatura, resultando em uma intensa dor de cabeça. Essa dor desaparece rapidamente assim que acaba o contato com o objeto frio. Existem muitos vídeos na internet de gatos e outros animais experimentando essa reação. Conseguiram gravar até mesmo um coiote, mas nenhum congelamento cerebral o deteve. O coiote simplesmente continuou se metendo na água fria. Será que isso pode ser chamado de um comportamento inteligente? Acho que não. Isso parece mais um desejo muito forte de beber água. Mas, em geral, ao observar o comportamento dos animais, muitas vezes parece que eles são um pouco estúpidos. Talvez não só um pouco. No entanto, isso é uma ilusão, pois os animais desenvolveram maneiras elaboradas de encontrar comida, evitar predadores e navegar em seu ambiente. Eles simplesmente não sobreviveriam se não tivessem um intelecto suficientemente desenvolvido. E isso não são suposições minhas, mas fatos comprovados por experimentos. Veja, por exemplo, uma experiência de cientistas franceses. Eles deram laranjas e abacaxis para moscas das frutas. Nelas, os insetos costumam depositar seus ovos. Mas os cientistas adicionaram uma substância química de sabor desagradável a um tipo de fruta. Algumas moscas aprenderam rapidamente a evitar as frutas de sabor desagradável e não pousavam nelas mesmo quando os pesquisadores não aplicavam substâncias químicas. Os cientistas esperaram até que esses insetos se reproduzissem, e como resultado eles criaram uma população de moscas mais inteligentes, cujo intelecto era superior ao dos insetos comuns. Mas eu fiquei com uma dúvida. Se foi tão fácil para os cientistas aumentar o aprendizado de alguns insetos, então por que os ancestrais desses insetos não desenvolveram essa mesma inteligência na natureza? A resposta está em um conceito que eu chamaria de inteligência cara.
Dá para entendê-lo melhor com um experimento feito com essas mesmas moscas. Os pesquisadores colocaram larvas de moscas inteligentes ao lado de larvas de moscas normais e permitiram que elas competissem por recursos alimentares. O resultado foi que as larvas de moscas inteligentes morriam com mais frequência do que as mais burras. Mas por quê? Bem, na verdade a inteligência não é muito diferente das penas, dos tentáculos ou das pétalas. Ela é só uma característica biológica que tem seus prós e contras. A inteligência requer energia, ou seja, as calorias que usamos para alimentar nossos cérebros. Quanto menos energia o cérebro gasta, mais ela pode ser usada para algum outro propósito, como para aquecer o corpo, construir massa muscular adicional e prevenir doenças. Ou seja, os animais mais inteligentes definitivamente perdem algumas vantagens que os mais burros têm. Também é possível que os genes que melhoram uma característica como a inteligência afetem outra ou até causem doenças. Em parte, isso também pode explicar comportamentos que à primeira vista não têm nenhum sentido prático. Por exemplo, alguns animais brincam uns com os outros ou com objetos. Esses comportamentos podem não ser benéficos em termos de sobrevivência ou reprodução, mas são uma diversão que pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e melhorar o bem-estar geral da população de animais. Que conclusão pode ser tirada de tudo isso? Bem, não se esqueça de descansar. E, se possível, mantenha a cabeça fora da boca de um crocodilo, mesmo que você tenha duas cabeças. Existem algumas coisas que simplesmente não compensa fazer. Por exemplo, você definitivamente não deve atacar uma tartaruga se você é um pelicano. Por quê? Bem, como era de se esperar, a tartaruga não concordou em ser devorada e a retribuição por isso foi bastante cruel. A tartaruga não só quebrou, como rasgou o bico do pelicano em pedaços e o forçou a recuar. Foi só agora que pela primeira vez na vida eu me dei conta que o bico de um pelicano é na verdade uma coisa bastante frágil. Quer dizer, essa bolsa na garganta deles. Afinal, ela é simplesmente uma pele que pode ser rasgada e para piorar com bastante facilidade. Basta um pelicano pegar um peixe com um anzol na boca que este pequeno pedaço de metal fará um buraco nessa bolsa. Obviamente, a aparência do buraco deixado pelo anzol não será igual às sequelas do ataque da tartaruga, mas mesmo assim não será nada bom. Os peixes geralmente caem por esses buracos ou ficam presos neles e é pouco provável que o pelicano fique contente com isso. Pelo visto, as mandíbulas do pelicano, assim como suas bolsas, dependem do ambiente em que o pássaro vive. O pelicano branco é fisicamente muito menos adaptado ao estresse do que o pelicano pardo, por exemplo. No entanto, os pelicanos brancos costumam se alimentar na superfície, enquanto os pardos mergulham atrás dos peixes e abrem seus bicos debaixo d'água enquanto se movem. E isso requer uma certa resistência. Os cientistas descobriram isso enquanto estudavam simultaneamente pelicanos e baleias. Parece que esses caras são completamente diferentes um do outro, né? Mas eles se alimentam do mesmo jeito. Eles abrem a boca, pegam um monte de água junto com a presa e depois eliminam tudo o que for inútil. Nunca tinha pensado nisso antes. Mas voltando ao nosso pelicano que escolheu uma péssima opção de almoço. Ele pode sobreviver com a sua bolsa da garganta rasgada? Pelo menos teoricamente? Bem, não. Os peixes simplesmente cairão por ali e no final ele morrerá de fome. Neste caso, só se um humano ajudar. Steve e eu não somos veterinários para ter 100% de certeza, mas encontramos um caso semelhante. Na Austrália, um pelicano sofreu um ataque de tubarão. De tubarão! Soa muito pior do que uma tartaruga. O predador literalmente arrancou um pedaço da bolsa da garganta. O pelicano foi resgatado por humanos e levado para veterinários, os quais passaram várias horas na sala de cirurgia dando 200 pontos e tratando as feridas da ave. Esta história tem um final feliz, porque o pelicano que foi batizado de Lucky recebeu ajuda a tempo e conseguiu retornar à natureza em apenas 10 dias. Mas não pense que este também é o caso de um pelicano faminto atacando presas inadequadas. Desta vez foi ele que foi a vítima. Para tubarões jovens, as aves são o alimento perfeito para treinar, especialmente as aves que cantam e não conseguem sair voando rapidamente se por acaso caírem na água. Mas os pelicanos também servem. Afinal, eles são desajeitados o suficiente para que os jovens tubarões os usem como ferramenta de treinamento. Afinal, também é preciso aprender a morder as presas. E falando em presas, por que aquele pelicano do começo do vídeo decidiu atacar uma tartaruga? Afinal, o principal alimento dos pelicanos são os peixes. As táticas de pesca já foram elaboradas nos mínimos detalhes. Muitos pelicanos pescam em grupos.
Eles formam uma linha ou um U, direcionam os peixes para águas rasas e, em seguida, simplesmente os engolem com a água como uma sopa. Mas para os pelicanos, a dieta dos peixes é tipo aquela comida saudável que pais e médicos aconselham a comer. É muito difícil se forçar a comer brócolis quando há um montão de hambúrgueres por perto. Então, os pelicanos estão sempre prontos para comer alguma coisa tipo uns pobres anfíbios, crustáceos, insetos e até pássaros e mamíferos menores que ele. Resumindo, o problema é que os pelicanos estão dispostos a colocar de tudo para dentro do bico. Estou falando sério. Eles tentarão comer qualquer coisa que pareça minimamente comestível. Beliscar a perna de uma girafa? Por que não? Parece delicioso. Tentar morder um cachorro? Engolir um ursinho? Um gato? A orelha de um burro? Sim, até um canguru parece um jantar adequado para um pelicano. Até mesmo uma capivara. Ainda bem que as capivaras são amigáveis o suficiente para não dar atenção a isso. E tudo bem se eles tentassem comer somente coisas vivas. Mas e o pelicano que engoliu um telefone? E não só o engoliu. Primeiro ele o arrancou da mão de alguém. Felizmente, os humanos novamente ajudaram e retiraram o telefone da ave. Mas, na verdade, tudo poderia acabar de um jeito completamente diferente, porque os pelicanos são muito confiantes. Às vezes, eles tentam engolir presas grandes demais, e simplesmente engasgam. No norte de Minnesota, por exemplo, foi encontrado um pelicano que decidiu fazer um lanchinho com um peixe-picão verde grande demais, mas o peixe ficou preso na garganta da ave pois era muito grande. O pelicano morreu, já o picão verde sobreviveu. Se os peixes soubessem rir maliciosamente, esse aí com certeza faria exatamente isso. Outra história parecida aconteceu na reserva de Sur Sarovar, na Índia. Outra vez um pelicano, outra vez um peixe grande. Mas desta vez havia pessoas por perto que tiraram aquele jantar grande demais da garganta do pássaro a tempo e o operaram. Parece que os pelicanos, com seu olho grande e sua estranha certeza de que tudo pode ser comido, precisam da ajuda dos humanos com mais frequência do que qualquer outro animal. No entanto, às vezes os cirurgiões não são necessários. Esta mulher chamada Beth Ware é uma voluntária que se dedica a resgatar animais. E sim, ela já enfiou a mão na garganta de um pelicano e arrancou um peixe. Outra vez. A Beth fez isso com as próprias mãos. Será que este pelicano sabia que estava tentando engolir algo muito maior do que era capaz? Difícil de dizer. Talvez ele tenha agido como aquele lá que queria comer a capivara. Talvez ele só tenha cometido um pequeno erro nos cálculos. Mas vamos voltar para aquela tartaruga do começo do vídeo mais uma vez. O problema não é nem que ela fosse grande demais para o pelicano. O problema é que ela não era uma tartaruga com a qual vale a pena brigar. No vídeo não dá para ver bem, mas Steve e eu achamos que era uma tartaruga Kitra indica. Ela é bem grande e é encontrada na Índia. Além disso, ela é carnívora e agressiva para caramba. Depois de se enterrar na areia, essa tartaruga espera que uma presa fique ao seu alcance. Quando isso acontece, a cabeça da tartaruga sai do casco em alta velocidade para agarrá-la. E sim, essas tartarugas têm mandíbulas muito poderosas. Ela é um animal que certamente morderá um humano se tiver a oportunidade, porque sim, ninguém tem nada que ficar andando perto dela. Além disso, de acordo com alguns estudos, certas tartarugas de casco mole mordem com aproximadamente a mesma força que cães pequenos. Mas nem todos os cães são agressivos. Agora imagine que uma criatura dessas percebe que um certo pelicano está tentando devorá-la. O pelicano, pelo visto, pagou barato. Uma parente da tartaruga indiana, a malvada Trionyx, encontrada no sudeste dos Estados Unidos, tem uma mordida tão poderosa que é capaz de arrancar o dedo de uma pessoa. Se ela quiser e se esforçar, é claro. Os futuros donos desses animais são sempre avisados sobre isso. Até as mordidas de um filhote são muito dolorosas. Mas nosso pobre pelicano sofreu não só por causa das mandíbulas poderosas e do mau humor da tartaruga. Suas garras também são uma arma terrível. Há 3 delas em cada pata dianteira. E essas garras são afiadas o suficiente para rasgar qualquer coisa que apareça na frente. Mas sejamos honestos. As tartarugas muitas vezes tentam comer pássaros. A tartaruga mordedora, por exemplo, é um animal grande e poderoso que certa vez agarrou um pelicano bem na frente de um grupo de pessoas.
Algumas disseram que era um tipo de autodefesa, a tartaruga estava apenas com medo, protegendo sua vida, mas as tartarugas mordedoras são onívoras. Aves descuidadas são apenas um item em seu cardápio regular. O pelicano do vídeo anterior teve sorte de ter conseguido se libertar. Talvez ele simplesmente fosse grande demais. Afinal, as tartarugas mordedoras têm uma tática de caça especialmente desenvolvida: agarrar um pássaro que pousou na água pela pata, apertar o maxilar com força, arrastar o pássaro para debaixo d'água, mantê-lo lá até que a pobre presa morra afogada. E depois disso é só comer tranquilamente. Esta é uma maneira simples e eficaz de caçar, que em geral nem requer grandes esforços da tartaruga. A propósito, se a tartaruga realmente quiser, ela pode caçar até uma pomba. Se bem que para isso ela terá que sair um pouco da água, mas o plano é basicamente o mesmo. E se você acha que são só as tartarugas que vivem na água e se movem rápido o suficiente que comem pássaros, então, as tartarugas terrestres também adoram comer um pássaro no café da manhã. Ou melhor ainda, um filhotinho que ainda não sabe voar para longe. Sim, uma tartaruga gigante caça um passarinho fofinho. Sim, é um pouco ridículo, desajeitado, mas a tartaruga não desiste. Os cientistas ficaram chocados quando o viram. Na verdade, durante muito tempo, acreditou-se que as tartarugas gigantes que atualmente só podem ser encontradas nas ilhas Seychelles e em Galápagos fossem herbívoras. Bem, ocasionalmente elas comiam caracóis e ossos de pássaros. Mas a verdade é que às vezes elas também comem pássaros inteiros. E o que você acha desse fato? As tartarugas se levantam, esticam suas patas e cauda para que tentilhões as ajudem a se livrar de carrapatos. Uma situação absolutamente normal no mundo animal? É claro, mas às vezes durante a limpeza as tartarugas se soltam bruscamente e os pássaros que naquele momento estavam na parte inferior do casco são esmagados. Depois disso as tartarugas os comem. Histórias como essa sempre soaram como puras lendas para especialistas em tartarugas. Até que surgiram imagens de uma tartaruga comendo um filhote de pássaro. Sabe, eu entendo por que os cientistas ficaram na dúvida. Mas para verificar se uma tartaruga terrestre pode em princípio ser predadora, é preciso descobrir se ela é capaz de digerir carne. Então Steve e eu fomos olhar as pesquisas e... ninguém sabe! Os cientistas não fazem ideia porque nunca ocorreu a ninguém que as tartarugas pudessem ser predadoras. Caçadoras! Sim, até soa engraçado. Tudo está claro em relação à tartaruga mordedora. Ela é agressiva e tem mandíbulas muito poderosas. É claro que ela não é um crocodilo, mas a força de sua mordida é estimada entre 208 e 226 newtons. É o suficiente para quebrar um osso. Até a tartaruga alligator, que é a mais fraca em termos de mordida, pode facilmente destruir uma mão humana. Sim, essa é uma mão falsa de gel, mas sua densidade é a mesma de uma mão real. Cerca de 160 newtons de força e não sobra quase nada da mão. Por muito tempo existiu um mito de que a tartaruga alligator, isso sem falar na tartaruga mordedora, era capaz de morder tudo o que aparecesse pela frente. Até mesmo um pedaço de madeira muito forte. Até mesmo um cabo de vassoura. Então, isso não é um mito. Os cientistas testaram e as tartarugas realmente conseguem. Quando você caiu, sua vassoura... Bem, havia uma tartaruga e... aqui. Uma cobra decidiu comer um porco-espinho. Não parece ser a melhor ideia que alguém pode ter. E mesmo assim, isso acontece. Em 2015, uma piton estranhamente inchada foi descoberta em uma reserva na África do Sul. A princípio, os funcionários do parque não tinham ideia do que a cobra tinha comido, até que ela foi encontrada morta uma certa manhã. Foi aí que encontraram um porco-espinho de 13 quilos dentro dela. Ao que tudo indica, a piton caiu de um degrau, e com a queda, os espinhos do porco-espinho a atingiram, perfuraram seu trato digestivo e a piton morreu. Será que ela sabia que não tinha escolhido a vítima menos perigosa para o jantar? Acho que sim. De acordo com especialistas em cobras, não é algo incomum as pitons se alimentarem de porcos-espinhos. Na verdade, elas não são muito exigentes com a comida. O problema é que os espinhos do animal não são digeridos.
De acordo com um estudo de 2003, às vezes eles perfuram o corpo da cobra e aparentemente isso pode acontecer mesmo depois que o resto do porco-espinho já foi digerido, mas as cobras continuam correndo esse risco mesmo assim. Você precisa estar com muita fome mesmo. Ao contrário das pitons, os cães que acabam sendo vítimas dos porcos-espinhos não pretendem devorar ninguém. Eles são movidos pela curiosidade. O que é aquela coisa estranha fazendo barulho ali? Para dizer a verdade, quando eu vi um porco-espinho pela primeira vez, também fiquei curioso. A única diferença é que não me aproximei e não coloquei meu rosto perto dos espinhos do porco-espinho. Já os cães fazem exatamente isso, pois sua maneira de explorar o mundo é pelo nariz. E é justamente o focinho do cão que sofre com isso. Às vezes até por dentro. E bons garotos por acaso mordem porcos-espinhos? Mas para os bagres não temos nenhuma pergunta. Eles são peixes e ninguém espera muito dos peixes. Eles costumam engolir coisas que não são comida, como anzóis, lixos, tartarugas... Tartarugas? É isso mesmo. No lago Göttingen-Kiessee, na Alemanha, foi encontrado um bagre de 1,5 metro que tinha tentado comer uma tartaruga. Bem, você sabe, esses caras são onívoros e o bagre provavelmente não resistiu. Mas ele superestimou sua força, e o peixe acabou se engasgando. Uma ironia muito estranha por parte da natureza. A tartaruga, aliás, também morreu. Ela era grande demais e ficou presa na garganta do bagre, o que tirou dos dois a chance de sobreviver. Mas se você acha que uma tartaruga é uma escolha estranha, que tal um pombo? Eu pessoalmente não esperava que os bagres começassem a atacar pombos. E no entanto, eles fazem isso. Eles nadam até os pombos que só querem beber água e depois se lançam neles como... sei lá, os crocodilos fazem com os antílopes que estão bebendo água. Só que no caso dos crocodilos, esse comportamento é esperado. E os castores... Peraí, que castores? De onde apareceram os castores? Onde está a outra página? Por que pulamos da primeira para a terceira? Ei, Steve! Steve! Ok, vamos lá, castores. O problema desses caras começa quando precisam calcular suas ações. Para construir uma barragem, você precisa de uma árvore. A árvore precisa ser roída. A árvore roída cairá. A pergunta é onde? Isso mesmo, em cima do castor. E isto não é um caso isolado que aconteceu só uma vez. De vez em quando, as árvores caem sobre os animais. Geralmente, os castores percebem isso a tempo e pulam para longe. Mas uma coisa é entender que é hora de pular. Outra bem diferente é entender para onde pular exatamente. Às vezes os animais simplesmente se perdem e... bem, você entendeu. Mas mesmo que eles não precisassem das barragens, os castores simplesmente precisam roer coisas duras porque seus dentes nunca param de crescer e fazem isso em um ritmo assustador. 1,20 m por ano, ou seja, mais do que o comprimento do corpo de um castor adulto. Se ele não lixar os dentes a tempo, ele ficará praticamente como um dentes de sabre. Bem, e vai morrer, claro. Afinal, como viver com esses dentes enormes? E como viver se sua própria mãe lhe alimenta com cigarros? Em uma praia na Flórida, uma ave talhamar foi vista alimentando seu filhote com uma ponta de cigarro. E não era uma tentativa de ensinar coisas ruins ao pequeno. Esses pássaros pegam seus alimentos na água, deslizando pela superfície com seu bico afiado. Eles não veem o que é. Se flutuar, significa que está vivo. Se estiver vivo, então é comestível. Se for comestível, pode ser dado ao filhote. Quando se trata de pessoas, não preciso nem dizer que o cigarro faz mal, né? Mas e quando se trata de pássaros? As aves que podem confundir bitucas de cigarro com comida são muito menores do que nós. Portanto, uma dose menor de nicotina é suficiente para envenená-las. Não há estatísticas exatas sobre este assunto, mas há um caso, por exemplo, de um papagaio cinzento cujos órgãos falharam devido à ingestão de pontas de cigarro. Mas mesmo que a nicotina não leve à morte, ela pode causar náuseas, vômitos e convulsões em um animal. Os pássaros mais espertos não tentam comer pontas de cigarro, e sim usá-las para seu próprio bem. Antes da humanidade inventar o cigarro, alguns pássaros carregavam certas ervas para seus ninhos para se livrar dos parasitas. Mas com a chegada de novos tempos, surgiram novas soluções. E os pássaros que viviam nas cidades começaram a carregar pontas de cigarro para seus ninhos. A nicotina pode realmente agir como um veneno contra todos os tipos de artrópodes. Mas quem sabe disso somos nós e não os animais. Mas eles, pelo visto, também chegaram a essa conclusão.
Então, se você acredita nos estudos, e realmente existem estudos sobre pontas de cigarro em ninhos, os pássaros conseguiram encontrar um jeito de se beneficiar da nicotina. O problema é que o simples contato com uma ponta de cigarro através do bico causa danos genéticos que podem levar ao câncer. Ou seja, fumar faz mal. Não fume, pessoal! Depois de falar sobre pássaros que concluíram que podem usar pontas de cigarro para espantar os insetos de seus ninhos, o comportamento das águias parece especialmente engraçado. Isso porque esses pássaros majestosos e imponentes dão de cara nos galhos. Estou falando sério, eles realmente fazem isso. Quando vão pousar no ninho, eles erram a mira e o resultado é extremamente cômico. Talvez seja culpa do vento, ou de cálculos mal feitos. Ou vai ver, as águias sempre tenham dificuldade em pousar e estejam acostumadas com isso, mas nós simplesmente não sabíamos. Imagine só que você é um filhote de águia. Você vê sua mãe voando em sua direção, e do nada ela bate na árvore mais próxima. Ai! É aquele mesmo sentimento de vergonha alheia quando seus pais fazem alguma bobagem. Mas sabe quem teve menos sorte? Este elefante. Afinal, ele estava no lugar errado na hora errada. Eu não acho que a elefanta quisesse deliberadamente marcar o bebê. Mas para dizer a verdade, eu não acho que o pequeno achou ruim. Na verdade, este é um comportamento completamente normal entre os elefantes. Os filhotes até comem o esterco dos adultos de propósito, porque ele contém bactérias que ainda não são produzidas nos estômagos dos filhotes. Bem, espero que você não esteja comendo enquanto assiste ao nosso vídeo. Se sim, desculpe. Enquanto isso, os carneiros... Ué, que carneiros? Que bagunça esse roteiro de hoje? Quer saber? Eu mesmo vou encontrar algo interessante. Aqui, os koalas, por exemplo. Todo mundo sabe que os koalas são bichinhos muito fofos e ameaçados de extinção por causa dos humanos, porque... Bem, tudo no planeta acontece por causa dos humanos, mas acho que poucas pessoas pensam sobre a inteligência dos koalas. Mas deviam, porque os koalas são animais fantasticamente estúpidos. Como eles se alimentam de folhas de eucalipto que não fornecem muita energia, os koalas diminuem o consumo de energia, reduzindo o tamanho do cérebro e pensando o menos possível. Que economia! E até soa razoável, mas só até começar a temporada de incêndios. Os koalas, ao contrário dos cangurus, dos pássaros ou das cobras, não fogem do fogo. Eles simplesmente sobem nas copas das árvores, onde se encolhem e ficam esperando. Esperando o quê? Bem, esperando que tudo se resolva de alguma forma. Você entendeu? Tudo ao redor está queimando e o koala fica na árvore tipo... Não, tá de boa. Faz lembrar alguma coisa? This is fine. Você precisa de mais alguma prova de que os koalas são... digamos, não muito brilhantes? Olha só, esse cara não tem ideia de que a árvore pintada na parede não é real. E ele não está nem um pouco preocupado que não conseguiu pegar as folhas da primeira vez. Nem na segunda. Nem na terceira. Além disso, os koalas são tão tontos que nem conseguem entender que as folhas de eucalipto que eles tanto gostam de comer podem não estar em uma árvore. Este conceito tão complexo simplesmente não cabe em seus pequenos cérebros. Se você pegar um punhado de folhas de eucalipto e colocá-las em um prato na frente de um koala, o animal não saberá o que fazer com elas. Portanto, em todos os centros de reabilitação, os koalas são alimentados apenas com galhos. Caso contrário, eles simplesmente não saberão o que comer. Sabendo de todas essas informações, chega a ser estranho como os koalas conseguiram sobreviver até o século XXI. Ah, ufa, uau! Parece que estou fazendo um bom trabalho em encontrar fatos interessantes por conta própria e em poucos minutos. Não é mesmo, Steve? Tá bom, o que tem os carneiros? Os carneiros pulam e eles fazem isso bem e com frequência. Como este macho que estava vivendo sua vida de carneiro na montanha, viu umas ovelhas do outro lado da cerca e decidiu que era hora de visitá-las. Mas ele não levou em conta que havia um cabo de eletricidade acima dele. E acabou ficando enganchado. O animal, claro, tentou se soltar, mas ele acabou simplesmente deslizando pelo fio e ficando pendurado a uma altura de uns 5 a 6 metros. Foi assim que os moradores o encontraram. Eles ficaram pensando por muito tempo em como tirar aquele carneiro dali, e no final decidiram puxá-lo de volta para a montanha de onde ele tinha deslizado. Mas e se não fosse um carneiro, mas um cavalo? Um cavalo no telhado? Um dia, na província canadense de Nova Brunswick, um casal de criadores de cavalos encontrou um potro de 1 ano de idade sobre sua garagem.
É provável que sabe-se lá como e sabe-se lá por que ele saltou 1 metro e pulou no telhado. Quando os donos tentaram retirar o potro de lá, ele desceu tranquilamente. Para evitar que mais cavalos fossem parar no telhado, os donos tiveram que instalar uma cerca lá. Imagine só, uma cerca no telhado por causa de cavalos. Depois disso, as tartarugas que montam jacarés viram algo completamente normal. Mas sim, elas realmente fazem isso. Embora as tartarugas sejam como uma comida enlatada intragável para um jacaré, ninguém pergunta o que o predador acha quando é preciso ir rapidamente de um ponto A para um ponto B. As tartarugas simplesmente usam os jacarés como meio de transporte, e às vezes como um lugar para tomar banho, ou como forma de proteção. Toda vez que as tartarugas estão preocupadas com sua segurança, elas podem subir no jacaré. O que os próprios répteis pensam sobre isso? Bem, eles parecem nem saber de nada. A pele do dorso deles é muito grossa. Imagine que você está nadando calmamente sem saber que uma tartaruga está montando em você, enquanto isso seus amigos estão rindo. Mas você sabe o que eu queria saber? Será que as próprias tartarugas sabem para onde estão indo? Porque algumas espécies marinhas simplesmente nadam. Uma análise feita por uma equipe internacional de cientistas mapeou os movimentos das tartarugas de pente e descobriu que durante as migrações de curtas distâncias, os animais escolhiam rotas muito estranhas. Uma tartaruga, por exemplo, nadou 1.306 quilômetros para chegar a uma ilha que ficava a apenas 176 quilômetros de distância. É que nem você quando precisa ir a uma determinada loja no shopping, mas no caminho você entra em outras 8. Por que isso acontece com as tartarugas? Muito provavelmente é por causa do seu mapa geomagnético. Ele não é muito preciso. Ou seja, guiada pelo campo magnético da Terra, a tartaruga pode sentir que algo está errado somente quando se desvia muito da rota. Enquanto a direção for mais ou menos correta, ela pode circular por meses. E tudo isso sem comida. Pois é, nada de praças de alimentação. Uma baleia morta é algo que sempre chama a atenção das pessoas, especialmente se essas pessoas estiverem estudando baleias. Mas um enorme cadáver na água também interessa àqueles que poderiam devorá-lo. Pesquisadores já observaram em diversas ocasiões tubarões se reunindo em bandos perto de corpos de baleias mortas para se banquetear desenfreadamente, aproveitando a ótima oportunidade. Durante banquetes assim é possível ver pelo menos 60 tubarões nadando ao redor da presa, mas cientistas dizem que esse número pode passar de 100. Um cadáver de baleia é simplesmente uma ótima opção de jantar para muitas espécies de tubarões. E a melhor parte é que eles não precisam fazer nada, mas a possibilidade de comer até se fartar pode estar acompanhada de riscos muito sérios. Mas para entender isso, precisamos primeiro entender por que as baleias mortas vão parar na superfície depois de morrer. As razões para esse fenômeno são várias. Vamos pegar a mais comum. Durante a decomposição, os corpos dos cetáceos se enchem de gases e suas entranhas se expandem. Com isso, o animal adquire uma flutuabilidade extra. No entanto, os gases não são a única explicação para o fato das baleias continuarem flutuando contra sua vontade após a morte. Afinal, elas têm grandes reservas de gordura. Ou melhor, enormes reservas de gordura. Mesmo que a baleia se desfaça durante a decomposição, suas partes mais pesadas, como os ossos, irão afundar, enquanto as partes mais leves e ricas em gordura ficarão na superfície. Elas acabam formando uma mancha pegajosa nojenta, um rastro de sangue, gordura e carne que pode se estender por muitos quilômetros pela superfície do oceano. Grandes cetáceos ricos em gordura como as baleias jubarte às vezes podem flutuar inteiros por mais de uma semana, tornando-os alvos ideais para animais carniceiros como tubarões e aves marinhas. No entanto, os cetáceos mortos não só boiam na superfície, eles também podem acabar esvaziando. Já falei sobre isso mais de uma vez. O esquema é mais ou menos assim. Durante a decomposição são liberados gases que simplesmente não têm por onde sair. As entranhas se tornam líquidas. No final, todo esse conteúdo nojento encontra o caminho de menor resistência e sai pela boca da baleia. Mas antes que isso aconteça, a baleia fica extremamente inchada. Uma bomba gigante recheada de ossos, intestinos e outras entranhas. Se for uma fêmea grávida, então também haverá um feto dentro dela. Nesses casos, sabe-se que o bebê morto é lançado pela boca da mãe como um foguete. Os gases liberados pelo cadáver são chamados pelos pesquisadores de o pior cheiro de suas vidas. Agora pensem comigo, se o feto ou as entranhas podem sair do corpo de uma baleia morta em alta velocidade quando encontra um buraco adequado, então o que acontece quando é um tubarão que faz esse buraco? Se o tubarão dá as primeiras mordidas enquanto o corpo ainda está cheio de gases, então ele corre o risco de levar um golpe forte bem na garganta de algum órgão interno ou algum osso pesado. Ele pode até perder alguns dentes com esse impacto, se bem que os tubarões estão preparados para isso. Eles perdem dentes todos os dias e nem precisam ir ao dentista. Que sortudos!
No entanto, acho que os tubarões estão cientes de que comer cadáveres de baleia pode não ser seguro. Afinal, eles não comem tudo o que aparece pela frente. Sim, eu sei que depois de filmes como o Tubarão é difícil de acreditar nisso, mas observações sugerem que os tubarões não se metem em lutas mortais quando estão próximos de um cadáver de baleia, e eles também não rasgam as presas em lugares aleatórios só para comer alguma coisa. É todo o oposto. Durante pesquisas, cientistas observaram que os tubarões eram muito exigentes e visavam a gordura nutritiva antes de mais nada. Eles frequentemente davam as chamadas mordidas investigativas para entender exatamente o que queriam comer, e davam mordidas completas apenas quando o conteúdo era adequado. Por exemplo, se um tubarão enchesse a boca de músculos, ele frequentemente os cuspia. Bem, na medida em que essa palavra pode ser aplicada aos tubarões. Na verdade, arrancar a gordura das baleias não é tão fácil mesmo com dentes afiados. Portanto, os tubarões têm que puxá-la de um lado para o outro. Pode parecer um pouco agressivo, mas o tubarão sabe exatamente o que está fazendo. A propósito, a seletividade dos tubarões prova mais uma vez que quando esse predador morde uma prancha de surf ou uma pessoa com traje de mergulho, ele pode determinar na mesma hora que aquilo não é comida. Mas voltaremos às mordidas de tubarão um pouco mais tarde. Não foi por acaso que eu disse que os tubarões se banqueteiam quando se deparam com o cadáver de uma baleia. Essa quantidade de comida é realmente um banquete para eles. E todos são convidados para esse banquete. Os tubarões estão entre os primeiros que chegam ao buffet, pois possuem dentes afiados e mandíbulas poderosas que podem arrancar pedaços de gordura do cadáver. Alguns ficam tão cheios que saem nadando com a barriga inchada. Quando os tubarões mordem e sacodem uma baleia morta, muitos fragmentos do corpo dela se desprendem e se tornam alimento para organismos menores. Além disso, os tubarões fazem buracos na gordura, por onde outros animais como as aves marinhas podem chegar à carne da baleia. Você lembra que o corpo flutua na superfície, né? Depois, quando os tubarões finalmente rasgam a baleia, ela afunda e o banquete continua. Desta vez, os convidados são animais carniceiros que se alimentarão do cadáver por décadas. Este aglomerado de criaturas famintas inclui caranguejos, peixes, minhocas e muitos pequenos crustáceos chamados isópodes e anfípodes. Como eles são pequenos, a comida dura muito tempo. No caso do cadáver flutuar em direção à costa, grandes animais carniceiros terrestres cuidarão dele, os cientistas. Pode parecer estranho, mas os humanos fazem praticamente a mesma coisa que os outros animais. Eles só não comem o que retiram da baleia e sim o usam em pesquisas. Mas nem sempre é fácil chegar a uma baleia morta, e nesses casos os cientistas precisam coletar materiais de maneiras bastante estranhas. Por exemplo, um pesquisador usou uma serra presa em uma vara, como aquelas que normalmente são usadas para cortar árvores. Além disso, enquanto o cientista estava nas pedras tentando alcançar a baleia, seus colegas o seguraram para que ele não caísse. Se o mar joga a baleia na orla ou na praia, carniceiros menores aproveitam para se banquetear com ela. Geralmente são pássaros, besouros, caranguejos fantasmas, moscas e muitos outros. O mais interessante é que nenhum desses carniceiros precisa se arriscar. Afinal, todo o trabalho perigoso foi feito pelos tubarões. Ou seja, os gases da baleia já saíram e eles podem comê-la sem medo. Mas vamos voltar aos tubarões que mordem coisas que não deveriam morder. Existe uma teoria de que esses predadores atacam nadadores ou surfistas porque os confundem com focas. E as focas, como você provavelmente já sabe, são um dos pratos preferidos dos tubarões. Para descobrir o quanto os humanos se parecem com focas, foi necessário realizar alguns experimentos. Uma equipe usou câmeras aquáticas para registrar como são as focas e os leões marinhos, que são as presas naturais dos tubarões, do ponto de vista deles. Depois eles repetiram o cenário do mesmo ângulo com humanos, ou seja, os nadadores e surfistas. Ficou claro que os tubarões podem realmente se confundir. Eles são daltônicos, têm olhos sensíveis e não têm a visão mais nítida, o que significa que a área ao redor dos tubarões costuma ficar turva. Agora, nessas condições, tente entender se o que está boiando na superfície é um humano em uma prancha de surf ou uma foca. Com exceção de alguns detalhes como os braços, é tudo muito parecido. E o tubarão com a visão pouco aguçada simplesmente não nota esses braços. E dado que os surfistas são atacados com mais frequência do que qualquer um, a teoria parece bastante plausível. Sim, os tubarões simplesmente se confundem. E sim, para um tubarão morder uma pessoa é um erro. De acordo com os especialistas, os humanos não fazem parte do cardápio dos tubarões. Se comparados com as focas, não somos nutritivos o suficiente para que eles gastem energia capturando a gente. É por isso que a maioria dos ataques de tubarão acontece por causa dessa confusão ou daquelas mordidas investigativas. Os tubarões não sabem que somos frágeis quando nos provam. Afinal, os humanos também são alimentos perigosos sobre os quais os tubarões também não têm ideia. Eles podem até perder a vida ao decidir comer um humano, porque outros humanos irão imediatamente declarar uma caça ao tubarão devorador de pessoas.
Porém, não são raras as histórias sobre animais que erram muito na escolha de suas presas. Em 2021, cerca de 60 crocodilos de água doce australianos foram encontrados mortos no Parque Nacional Dangu Gorge, na Austrália. Será que eles foram envenenados? Imagine a surpresa dos cientistas quando perceberam que os responsáveis pela morte dos crocodilos, ao que tudo indica, eram sapos-bois. À primeira vista é difícil comparar um sapo com um crocodilo. Um nem é páreo para o outro. O que é um sapo comparado com os dentes afiados, as mandíbulas poderosas e tudo mais do que um crocodilo pode se gabar? O predador pode engoli-lo antes que o sapo consiga fazer qualquer coisa. Mas apesar da diferença de tamanho, o sapo, como se costuma dizer, ri por último. Antes, encontrar um crocodilo de água doce australiano morto era algo fora do comum, mas desde 2005 as pessoas começaram a testemunhar algo que pode ser chamado de extinção em massa. Se exagerarmos um pouco, claro. Eu queria este crocodile. Hã? E o culpado por essa extinção em massa é o sapo-boi, um representante de uma espécie invasora que agora está tomando conta da Austrália. Os crocodilos são só algumas de suas vítimas, que estavam no lugar errado na hora errada. Durante a estação seca, a quantidade de comida é reduzida e os crocodilos ficam mais famintos. Já os sapos-boi procuram água. Quando essas duas espécies se cruzam, este encontro termina em morte. Porém, é muito difícil provar que os sapos-bois e um bando de crocodilos mortos estão conectados. Em parte devido à digestão muito rápida dos predadores. No estômago de um crocodilo morto, raramente é possível encontrar os restos de um sapo. No entanto, os pesquisadores conseguiram correlacionar as regiões em que os crocodilos morreram com a distribuição dos sapos. E elas coincidiram. Ao que tudo indica, temos um suspeito que libera uma toxina que é perigosa para muitos predadores que não estão acostumados com ela. A toxina não tem tempo de agir no crocodilo enquanto o sapo ainda está na sua boca, pois a presa vai para o estômago muito rapidamente. E depois disso já não é possível se livrar da fonte da toxina. O crocodilo morre e os pesquisadores não conseguem descobrir o que o matou. E como geralmente acontece com espécies invasoras, os animais australianos simplesmente não estão prontos para interagir com sapos-bois. Esses sapos foram introduzidos na Austrália em 1935 para controlar as pragas da cana-de-açúcar. Mas em vez de lutar contra o mal, eles se juntaram a ele e começaram a se multiplicar, espalhando-se pelo continente com uma rapidez terrível. Pelo caminho, os sapos-boi ainda destroem espécies locais. Isso que dá convidados conhecidos. Em um esforço para proteger as espécies locais, os cientistas estão tentando explicar para elas que é melhor não comer os sapos-boi. Na verdade, é melhor nem entrar em contato com eles. Para transmitir essa ideia aos animais, foi desenvolvida uma estratégia bastante interessante. Os cientistas sacrificaram alguns sapos-boi, removeram suas partes tóxicas e depois injetaram uma solução especial dentro deles e os colocaram como iscas para os crocodilos. A equação é muito simples. Um predador que come esse sapo especialmente preparado sentirá náuseas e evitará sapos no futuro. Se você já teve intoxicação alimentar, sabe bem como isso funciona. Existem, é claro, métodos mais tradicionais de lidar com espécies invasoras. Normalmente isso é feito retirando os animais indesejados do ambiente manualmente ou cercando um determinado território que elas já ocuparam. Mas o problema é que uma única fêmea de sapo-boi pode botar 30 mil ovos 2 vezes por ano. Portanto, nenhum método tradicional para se livrar deles funcionaria aqui. Reduzir o número de sapos-boi é simplesmente irreal. A única coisa que pode ser feita é mitigar as consequências. Mas não pense que absolutamente todos os animais australianos são indefesos contra esses invasores que coacham. O ibis branco, por exemplo, desenvolveu seu próprio método de comer sapo-boi, e quando os humanos o viram, nem entenderam o que estava acontecendo. Os ibis parecem ter entendido que é a pele dos sapos que é perigosa, por isso eles jogam a presa no ar e depois a esfregam na grama molhada ou vão até a fonte de água mais próxima e enxaguam o sapo nela. Ou seja, os ibis basicamente lavam as toxinas antes de engolir os sapos inteiros. Pois é, tem algumas pessoas que nem sempre entendem que é preciso lavar os alimentos antes de comer. E enquanto isso, os animais... Outras aves como gaviões e corvos também foram vistos comendo sapos-boi, mas elas não o fazem com a mesma delicadeza dos ibis. Elas simplesmente viram o sapo de costas e arrancam suas entranhas, deixando suas glândulas venenosas, cuja ingestão pode ser fatal. Sim, a presa foi comida e o predador permaneceu vivo, mas não é tão espetacular quanto engolir um sapo inteiro, né? Bem, algumas espécies conseguiram se adaptar à ingestão de sapos-boi. Outras, como os crocodilos, estão sendo ensinadas pelos humanos. Mas quão catastrófica é a situação realmente? Será que tudo está perdido? A invasão dos sapos é imparável? Bem, não exatamente. É bastante possível deixar alguns animais tóxicos completamente seguros para outros. Tomemos, por exemplo, a tetrodotoxina, que é encontrada em animais como os baiacu, os tritões de barriga de fogo e as rãs arlequim.
Antes, os cientistas acreditavam que cada um desses animais encontrou independentemente uma maneira de sintetizar a tetrodotoxina, mas depois eles chegaram à conclusão de que isso era improvável. Sim, pode acontecer de animais completamente diferentes chegarem aos mesmos resultados por causa da evolução, mas isso é raro. Tanto é raro que descobriu-se que quando o baiacu é cultivado em aquários com água filtrada e livre de bactérias, eles perdem sua toxicidade. De maneira similar, uma dieta especial é capaz de deixar os anfíbios sem suas toxinas. E embora os cientistas ainda não tenham tentado fazer algo desse tipo com os sapos boi, isso não significa que sua toxicidade não possa ser desligada. Talvez devêssemos apenas esperar. A ciência está evoluindo e tudo mais. Mas você não acha que esquecemos de falar dos grandes animais terrestres? Afinal, eles também têm problemas por causa de alimentos perigosos sobre os quais nem sabem. Uma história realmente horrível aconteceu no Parque Nacional Kruger. Um filhote de leão faminto tentou comer um búfalo que tinha acabado de morrer, mas sua cabeça simplesmente ficou presa na parte de trás do cadáver. O filhote de leão tentou desesperadamente se libertar, lutou e rolou no chão, mas todos os esforços não deram resultados. A cabeça permaneceu lá dentro. No final, depois de algum tempo, o leãozinho gastou todas as suas forças e desmaiou. Enquanto isso, os outros membros de seu bando não só não ajudaram, eles nem reagiram ao que estava acontecendo. Mesmo assim, o filhote de leão teve sorte. Não havia predadores por perto prontos para tirar vantagem de sua situação. Além disso, o restante dos leões comeu o búfalo lentamente, o que significa que o filhote não perdeu acesso ao oxigênio. No final, quando restava pouco do corpo, o filhote provavelmente conseguiu escapar. As testemunhas disseram que mais tarde, quando retornaram ao local, o filhote de leão havia sumido. Ou seja, ele escapou são e salvo. Agora imagine que durante a refeição os leões fossem atacados por hienas que também quisessem devorar o búfalo. O filhote seria uma presa fácil. Fácil demais para sobreviver. Afinal, o mundo animal é um lugar que não perdoa erros tão grosseiros. Situações semelhantes acontecem não só com os leões. No território do norte na Austrália, um porco foi visto entrando em um cadáver de vaca vazio para comer, e ficou preso lá. O porco tentou desesperadamente escapar daquela situação difícil e tentou repetidamente se espremer pelo buraco por onde havia entrado, mas infelizmente nenhuma parte de seu corpo além da cabeça passava pelo buraco. Parece um cosplay daquela cena do ursinho Pooh. Talvez o porco simplesmente tenha comido demais. Pera aí, só um momento. Temos aqui um porco que resolveu comer uma vaca e estamos fingindo que isso é normal? Como é, Steve? O Steve disse que é isso mesmo. Acho que meu mundo acabou de desabar. Acho que eu esqueci que os porcos são onívoros e podem comer qualquer coisa que encontrem pelo caminho. Se um porco morrer em um chiqueiro, os demais o comem sem hesitar. Só sobra a cabeça. O cadáver de uma vaca provavelmente atraiu o porco justamente porque ele estava à disposição. Quem poderia imaginar que ele seria uma armadilha? Mas os porcos não são os únicos carnívoros inesperados. Escuta só essa história. Em 2018, também no Parque Nacional Kruger, uma matilha de cães selvagens africanos ousou atacar um enorme hipopótamo para tomar uma presa dele. E a presa era o cadáver de um antílope. Pelo menos foi isso que o autor da foto escreveu. Segundo esse fotógrafo, o antílope tentou escapar dos cães entrando em uma lagoa, mas acabou se deparando com um hipopótamo que emergiu das profundezas e o matou com suas enormes mandíbulas. Ambos os lados do conflito ficaram puxando o corpo do antílope por algum tempo como se ele não pesasse nada. No final, o hipopótamo recuou para a água e os cães aproveitaram a chance para comer. E embora os hipopótamos sejam vegetarianos na maior parte do tempo, às vezes eles adicionam variedade à sua dieta, ou seja, comem carne. Há relatos de cientistas e observadores amadores sobre hipopótamos atacando, matando e comendo outros animais, roubando presas de predadores ou comendo cadáveres, incluindo de outros hipopótamos. E os cientistas não veem nada de estranho nisso. Os hipopótamos carnívoros não são doentes ou loucos. Eles também não foram afetados pela poluição. Esse é apenas seu comportamento natural estabelecido pela evolução. Mas se é assim, por que nem todos os herbívoros se comportam dessa maneira? E por que os hipopótamos não viraram predadores? Afinal, eles têm mandíbulas gigantes com dentes enormes e uma natureza muito agressiva. Quem consegue se defender de um animal desses? A evolução adaptou muitos hipopótamos e outros grandes herbívoros a uma dieta baseada em vegetais. Seus intestinos e os micróbios que vivem neles são adaptados para fermentar e digerir grandes quantidades de material vegetal. Isso significa que, embora alguns herbívoros possam incluir carne em sua dieta, de propósito ou não, eles não conseguem comê-la o tempo todo. E não se trata apenas de digestão. Sabemos, por exemplo, que os antílopes, veados e o gado podem se alimentar de carniça, ovos de pássaros, pequenos mamíferos e peixes, mas eles não possuem dentes ou garras adequados para capturar essas presas e separar a carne dos ossos. Além disso, imagine só uma vaca caçando lebres na floresta. Ela simplesmente não consegue alcançá-las, e ainda tropeça no caminho. Os hipopótamos são uma história diferente.
Ele tem um corpo grande e dentes e boca incomuns para herbívoros, graças aos quais ele pode muito bem caçar com emboscadas e perfurar a carne. Sabe-se que os hipopótamos se alimentam de impalas, elefantes, kudos, gnus, zebras e até outros hipopótamos. Mas se é assim, por que demorou tanto para os cientistas descobrirem sobre a paixão dos hipopótamos pela carne? Bem, tudo tem a ver com a atividade dos próprios animais. Eles preferem as horas escuras do dia, o que significa que suas refeições, sejam elas com ou sem carne, costumam passar despercebidas pelos humanos. Sabe, levando tudo isso em consideração, a decisão de um crocodilo de almoçar filhotes de hipopótamos parece, bem, não muito razoável para dizer o mínimo, principalmente quando se tratam de filhotes de um rebanho de 30 adultos. Naturalmente, não foram 1 ou 2 hipopótamos que atacaram o pobre predador, mas todo o enorme rebanho de uma vez só. Não quero nem imaginar como é estar no meio de uma multidão de 3 dezenas de corpos cujo peso médio é de cerca de 1.400 quilos. E esses corpos também têm cabeças enormes com mandíbulas poderosas. Os hipopótamos conseguiram afastar o crocodilo muito rapidamente. Depois, um deles o agarrou com a boca e o jogou na água. O pobre predador não teve escolha a não ser fugir. Este crocodilo teve muito mais sorte do que seu parente. Em 2009, em uma situação semelhante, o predador foi morto. Ele se aproximou muito de uma fêmea com filhotes e todo o rebanho a defendeu na mesma hora. Naquele momento, o crocodilo deveria ter fugido, mas em vez disso, ele correu pelas costas dos hipopótamos. Talvez ele tenha simplesmente entrado em pânico? E foi a pior escolha de todas. Nem mesmo a forte armadura do crocodilo conseguiu resistir ao ataque com várias mordidas. Alguns segundos depois, seu corpo sem vida caiu na água e desapareceu de vista. Porém, vale dizer que normalmente os crocodilos e hipopótamos não atacam uns aos outros. Eles podem coexistir pacificamente em um mesmo território e muitas vezes até viver nos mesmos corpos d'água. Ou seja, hipopótamos e crocodilos tomam sol juntos e vivem completamente em paz. Nem mesmo os hipopótamos jovens têm medo de se aproximar dos crocodilos. Mas como eles conseguem manter relações quase sempre tão amigáveis? A realidade é que, embora um crocodilo possa atacar um hipopótamo e, se tiver sorte, até comê-lo, ele não faz isso. É perigoso demais. Um crocodilo adulto de tamanho médio não é páreo para um hipopótamo adulto de tamanho médio, especialmente porque os hipopótamos costumam viver em rebanhos, e nesses rebanhos há muitos animais adultos. Assim, os crocodilos e hipopótamos convivem em um impasse no qual ambos os lados têm plena consciência do que seus oponentes são capazes. Na natureza não se pode lutar só porque quer e é por isso que eles tentam não incomodar um ao outro. Então podemos supor que os crocodilos dos casos que citei há pouco eram jovens e pouco experientes? E sendo assim, simplesmente não sabiam que era melhor não mexer com os hipopótamos. Vai ver, eram jovens, inexperientes e cegos, pois não viram que o rebanho era enorme. Na verdade, um ataque a um hipopótamo não é o único erro que um jovem crocodilo pode cometer, se bem que eu nem tenho certeza de que isso que aconteceu pode ser chamado de erro. Em 2012, no Parque Nacional Kruger foi gravado um caso único. Um crocodilo subiu pela lateral de um hipopótamo e se esticou em suas costas largas para relaxar e tomar um solzinho. Mesmo quando o hipopótamo começou a se mover, o jovem crocodilo não se assustou e permaneceu no local por cerca de 15 minutos antes de descer. Eu nem sei o quão corajoso você precisa ser para tomar sol em um hipopótamo, mesmo que a fera de 3 toneladas não parecesse notar que uma coisa de quase 1 metro estava andando em suas costas. O crocodilo provavelmente pensou que tinha subido em uma pedra e nem percebeu a sorte que teve que essa pedra estava de bom humor. Esse animal que parece um pato é um galeirão, uma pequena ave aquática que se alimenta principalmente de plantas e pequenos peixes. No entanto, quando se trata de proteger seus filhotes, os galeirões mostram uma força incrível. Alguns anos atrás, um fotógrafo da Holanda tirou foto de um galeirão protegendo seus filhotes de uma águia de asa redonda. E não só protegendo, o pássaro fofo estava basicamente afogando o predador perto do seu ninho. A águia de asa redonda é uma ave de rapina com garras e bico afiados que se alimenta de roedores e pequenas aves. Naturalmente, ela sabia que poderia atacar e matar um galeirão facilmente, mas não levou em consideração um pequeno detalhe. Durante a época de reprodução, os galeirões ativam um modo frenético. Foi por isso que essa mamãe comportou-se de maneira tão agressiva e conseguiu empurrar a águia de asa redonda para a água e molhar suas penas. Umas poucas penas molhadas já não significariam nada de bom para esta ave, mas o galeirão não parou por aí e afogou seu oponente. Mesmo quando a águia de asa redonda parou de dar sinais de vida, ele não a soltou por um tempo. Se ao menos a águia de asa redonda soubesse que não escolheu a melhor época para caçar, porque as épocas de reprodução fazem coisas estranhas com muitos animais. Para os pássaros, esse momento pode ser muito difícil. É preciso muito tempo e esforço para cuidar dos filhotes e ainda por cima tem os predadores. Naturalmente, o nível de agressão dos pássaros aumenta, mas o surgimento dos filhotes é precedido por batalhas pela atenção das fêmeas.
Há uns 15 anos, os habitantes de West Sussex ficaram muito preocupados com o comportamento dos pavões e por um bom motivo. As aves estavam atacando carros porque viam seu próprio reflexo em suas superfícies e o confundiam com um rival. Soa absurdo e até engraçado, mas os pavões causaram sérios danos aos carros, arranhando-os com suas garras ao estilo do Kung Fu. Além disso, os pássaros assustavam crianças pequenas e acordavam toda a vizinhança à noite com seus gritos de acasalamento. E se você já ouviu o grito de um pavão, então você provavelmente sabe que ele não é nada agradável. Uma ave tão bela com uma voz dessas. E o caso dos ataques de pavão na Inglaterra está longe de ser o único. Em Singapura, por exemplo, em locais onde pavões são encontrados, são instaladas placas especiais que dizem: estacione por sua conta e risco. Isso porque depois de deixar o carro ali por 1 hora, você pode encontrar alguns arranhões nele. E sim, o motivo são as superfícies espelhadas. Os pavões costumam ser bichos muito territoriais e estão dispostos a defender o que é deles de qualquer um, mesmo que isso signifique lutar contra seu próprio reflexo. Os pavões são conhecidos por serem mais agressivos durante a época de reprodução ou acasalamento. Como galinhas e outros pássaros, eles protegem seus ovos e atacam qualquer um que vejam. É simplesmente impossível acalmá-los nesta época. Então, se de repente você vir um pavão agressivo, fique longe dele. Até mais!